Então, por favor, Sandrinha, pode ler a mensagem. Tá legal. Bom, boa noite a todos. É um prazer inenarrável ficar com vocês e vou lá começar a ler, tá? Ó, lição de ambientação. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa, insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Ah, show de bola, né? Cara, isso aí é mais comum do que a gente imagina. A gente às vezes se comporta de um jeito, manifestando uma real sinceridade. É para falar, gente. É, Se manifesta de um jeito, manifestando um real sentimento, mas quem está do outro lado muitas vezes não entende, porque não tem aquela linguagem, ou não tem aqueles códigos dentro da cabeça, ou não entende mesmo, ou entende e corresponde, aí fica bom demais. Então, tudo pode acontecer quando você manifesta uma emoção, né? Eu chamo o amor também de uma emoção, né? E como as outras, elas são suscetíveis de variadas respostas. Só que tem uma coisa, quando eu não faço o que o meu coração sente, sou eu quem sofro. Então é melhor que eu seja sincera com o que eu estou sentindo, se realmente eu amo, porque se eu realmente não amo, eu tenho que repensar, aí é um problema meu. Mas quando eu realmente amo, eu preciso manifestar, porque senão como é que o filho vai entender que o pai ama? Tudo bem, o filho deve entender que o pai ama, porém, se o pai for explícito, melhor é para a construção da personalidade daquela criança, acredito eu, e não estou querendo aqui ser melhor que o Valdeni, não, tá? É por experiência própria. Então, é isso aí. Esqueça as reações alheias e ame. Ame sempre, que ele será sempre essa emoção, principalmente, será o seu advogado onde é que você for. É isso. obrigado, Sandra. Mais alguém? Eu destaco nessa segunda frase que ele diz aqui. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Muitas vezes a gente deposita esse sentimento ou dedica-se à construção desse sentimento esperando que a gente seja retribuído imediatamente na mesma intensidade com que nos dedicamos, né? E quando isso não ocorre, acaba que a gente se frustra. A gente acha que o outro ama menos, mas é o que eu falo sempre: ninguém pode medir o outro pelo seu metro, né? A forma como eu sou capaz de amar alguém, de forma alguma, representa a maneira como esse alguém vai sentir em relação a mim, né? Então, isso é muito, muito necessário, né? Porque quantas e quantos relacionamentos conflituosos existem pura e simplesmente por não resposta à nossa expectativa, né? Então, temos que abrandar, né, a expectativa, fazendo, né, a nossa parte nessa construção do amor, porque o amor não pode ter dependência. Eu amo e pronto. Ah, mas o outro não me ama. O problema é dele. Mas eu o amo. Jesus não fez assim conosco? Não nos amou e ama incondicionalmente? Então, esse é um modelo, né? Sei que estamos longe, sei que estamos distantes, mas esse é o modelo para que a gente possa se basear, né?
Então, muito obrigado, Sandrinha, aí, pela leitura, pelos comentários. Qual o nome da nossa irmã Motorola Moto G4? Boa noite a todos. Qual o seu nome? Abre o áudio. Ariete, Mauro. Ariete, vou botar aqui para você. É porque eu acho que eu entrei rápido, não deu para eu colocar o nome. Eu Pronto, estou no grupo há um tempão, mas eu não estava conseguindo acompanhar as reuniões. Agora eu acabei outro curso que eu estava fazendo, vou poder participar. que bom, seja bem-vinda. Muito obrigada, um abraço a todos, boa noite, vamos lá, bom estudo. Vamos sim. Samsung Mauro, SMS7, quem é? Abre o videozinho só para a gente saber quem é, para a gente botar o nome. Samsung SMS7. Sou eu, Mauro, Cristina. Oi, Cris. Você mudou de celular, Cris? Sim. Ah, então foi isso, tá vendo? Maravilha. Então vamos à nossa prece, por favor. Meus irmãos, então, felizes e contentes por estarmos, cada um de nós, junto com esse mestre querido, nós queremos dizer ao nosso Pai, que é Deus, assim: ó, Paizinho, garanta, Pai, que essa doutrina maravilhosa, que faz com que tudo transcenda, descortina para nós que a matéria não é nada e que o espírito é tudo, e que os sentimentos derrubam portas e montanhas. Dá, Senhor, que consigamos, nesta noite, guardar um pouquinho mais das informações, em especial, mestre querido, para sabermos que o sentimento vara todas as distâncias. E aqui, nesta noite, mesmo que não tratemos da lição, a pasta de abertura já fala de amor, mesmo que não tratemos da lição especificamente sobre amor, que nós consigamos guardar, Paizinho, que as nossas vibrações, os nossos sentimentos têm poder de realizar em nome do Cristo, não por nós. Então, Paizinho, garanta que os nossos amigos espirituais, a nossa parentela espiritual, essa equipe de mensageiros que atuam junto ao SEAC, que duplica ou triplica, decuplica o SEAC em cada uma das nossas casas, neste momento, Paizinho. Ao abrirmos a nossa sala de estudo, consigamos banharmos nesses fluidos que vão exceder de nós a ponto de nós comandarmos aonde queremos seja entregue. Ao nosso planetinha querido, a todos os nossos irmãos de jornada terrível. Obrigado, Paizinho, por essa oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Amaury. Pessoal, então vamos retomar o nosso estudo na pergunta 941 do Livro dos Espíritos, e o tema é temor da morte. É um tema que todos nós aqui já não abraçamos mais, né? Depois de 940 perguntas e respostas, mais o Evangelho, nós já superamos essa dificuldade, né? Graças a Deus. Vamos estudar proforme esse tema. É só por desencarnados. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Boa noite a todos. Cláudio e Ariete, fiquem à vontade de fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? É só abrir o áudio aí, falar, e a gente acompanha aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Temor da morte, 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, dado que tem diante de si o futuro ilimitado? É um erro nutrirem semelhante temor. Mas que queres, se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também eles disseram que o que está na natureza constitui o pecado mortal para a alma.
Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram as suas crenças de infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Tá aí, só um minuto. Então, tá aí a causa, né, pessoal? Quantas vezes nós mesmos somos ou fomos os agentes, né, na construção desse temor? Lá no Céu e Inferno, iniciando aquela obra, Kardec responde, né, quando pergunta, né, por que tememos a morte? Ele diz lá, pelo desconhecido. Então, pelo desconhecimento, ou por imagens e figuras construídas, né, da infância, ou por qualquer outra situação que não nos traga segurança diante daquilo que nos aguarda, naturalmente nós vamos estruturar esse sentimento de temor. Então, a gente vai ver aqui ao longo das perguntas e das respostas que se eu hoje ainda tenho esse tipo de impressão, né, ou de receio, também temos como desmontar isso. Como, Mauro? Como? Como é que eu vou construir esse não temor pela morte? A gente vai ver aqui as respostas. Não vamos dar spoiler, não. Tá? Mas prestem bem atenção, aqueles que ainda têm, né, que o caminho está aqui descrito. Isso é Diga, muito Valdir. cultural, né, Mauro? Isso é muito cultural. Ao longo do tempo, ao longo da história, nos amedrontaram o tempo inteiro com a morte, como se a morte fosse o fim de tudo. Tanto é que bota aquela caveira, né, que sem olho, com a foice na mão, como se fosse cortando tudo. Isso virou o símbolo da morte, quando vem a doutrina espírita nos mostrando que é uma renovação, não é fim de nada. Mas a cultura levou séculos para ser implantada. E não vai ser desfeita em 2 séculos de doutrina espírita. Então, para os espíritas, ainda tem muitos espíritos, você brincou no início, né? Espírita não tem medo da morte, mas ainda tem muito espírita que tem muito, muito medo da morte. Então, a gente tem que ter esse tempo para desfazer essa coisa cultural que colocaram no nosso inconsciente. Virou o inconsciente coletivo. Então, todo mundo acaba tendo medo da morte, porque é muito mais provável eu ir para o inferno que para o céu. Para o céu tem que fazer um monte de coisas boas. Para o inferno basta fazer uma coisa ruim. Faço uma coisa ruim, vou para o inferno. Então, eu tenho que ter medo. Normalmente, eu tenho que ter esse medo. E o pior é que se o entendimento coletivo, né, fosse de que a morte fosse um fim absoluto, acho que menos temor teríamos do Menos que sofrimento. o que nos aguarda, né? Porque essa expectativa daquilo que nos aguarda é porque existe essa continuidade que eu não, teoricamente, não controlo e que, como eu estou muito mais propenso ao erro, é para esse lugar terrível que foi desenhado que eu estou fadado a ir, né? Então, realmente, essa ideia cultural, que, infelizmente, algumas religiões impuseram, acabou construindo esse pensamento coletivo aí e de temor, né? Diante de um fenômeno natural, é tão natural quanto nascer. Quem é que garante que, ao nascer, você vai ter uma vida feliz? Também não tem. Olha quem assistiu aí o Nosso Lar 2, né? Aqueles companheiros estavam lá apreensivos, estavam na espiritualidade. E apreensivos, mas será que a gente vai acertar? Pô, da outra vez a gente errou. E aí, como é que vai ser? É a mesma pergunta, só que agora é daqui para lá. E aí, será que eu fiz alguma coisa que vai me ajudar? Será que nesse retorno à vida espiritual, eu vou ter alguém lá, né, um bom espírito para me esperar, para me dar acolhimento? São as mesmas questões, né? Só o caminho que é em sentidos contrários.
Diga, Rômulo. O Valdomiro lembrou bem essa simbologia da caveira, né? Eu, quando criança, tinha maior cagaço desse negócio de caveira, tinha um medo danado da caveira, da caveira, da caveira. Enfim. Mas eu, em criança, eu gostava muito de desenhar. E meu pai, às vezes, até me batia, porque você só fica desenhando caveira, só fica desenhando caveira. Aquela fixação por caveira. Quer fazer amizade, né? Oi? Queria fazer amizade. Queria ser Eu não entendi. coveiro? Pois é, não entendi aquilo. Mas eu sempre tive essa atração por caveira, por caveira, por caveira, enfim. Aí, quando eu já maiorzinho e tal, alguém falou para mim: pô, você tem mediunidade. Você tem uma caveira na tua frente. Eu falei, pô, que isso, caveira? Não entendia nada. Aí, estudando, a gente vê a simbologia da caveira, né? Caveira é renovação. Todos nós, quando desencarnarmos, somos caveira. Independente da nossa cor, do nosso sexo, da nossa ideologia política, pelo time que a gente torce, todo mundo é caveira. Então, caveira, Não. hoje. Todo mundo é caveira, não. Melhor aí. Né? Caveira vai se tornar o corpo, porque vai estruturar o osso e vai sobrar. Assim, mas o mais importante da simbologia da caveira é que as caveiras são unidas. Uma caveira não abandona a outra caveira. Nós somos muito unidos. Daí essa simbologia. Quem disse isso, Ronald? Cuidado com o que você fala, rapaz. Os nossos grupos de comandos, na sua unidade, eu não sei. Toda a simbologia dos cursos é caveira. Por quê? Uma caveira não abandona a outra caveira. E ali todo mundo é igual. Mas a gente está estudando doutrina espírita. Sim. Aí do lado espírita. Então não traga conceitos outros que confundem a cabeça do pessoal, pô. O que é de um segmento é de um segmento. O que eu queria perguntar ao Valdemir, essa simbologia que eu tinha quando criança de caveira, alguém disse que tinha uma caveira na minha frente, tem algum significado? É real, não é real? Isso que eu queria te perguntar, Valdemir. É possível que haja um espírito pode se apresentar perispiritualmente como uma caveira. Ele pode se apresentar como ele quiser. Ele é plástico, ele é maleável, né? Moldável, ele pode se apresentar. Mas eu creio que seja muito mais isso, uma maneira de te controlar, uma maneira de te amedrontar, do que efetivamente a realidade desse fato. Não acredito nessa realidade de que haja uma caveira. Não faz sentido, não. Tá bom, obrigado. Diga, Sandra. Eu estava pensando numa coisa que caiu a ficha quando o Mauro falou sobre... Por mais que a gente queira agir para fazer coisas boas, né, tem todo um grupamento que não pensa assim. Então, imagina a gente ter que não ir para o inferno para ir para o céu e fazer um monte de coisa boa que ninguém aprova. Então, a tendência é para o inferno mesmo. Então, como o Alneri acabou de dizer, é só um comentário, tá? Eu estou fadada aí realmente para o inferno. Agora, tô doida para saber qual é a fórmula para perder esse medo, seja lá como a sociedade pense, mas eu pensar dentro de mim que vai tudo caminhar para o lado do bem maior, o lado da vida eterna, né? Eu confesso a você que eu ainda não cheguei a isso. Lá no SEAC eu só vi uma pessoa dizer isso e isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu não sei o nome dela, enfim, ela era dançarina e ela dizia que quando a mãe dela faleceu, ela era a única que não chorou, né? Que ela tinha certeza absoluta. Eu fiz as contas, absoluta que ela estaria na eternidade. Eu fiz as contas, bom, ela entrou no espiritismo com, sei lá, com 8 anos, 9 anos, na evangelização, depois foi juventude, e depois, olha quanto tempo depois, agora ela é uma mulher, ela deve ter uns 40 e poucos, 50 anos. Esqueci o nome dela, cara. Ela Mariângela, isso.
Me desculpa, Mariângela está te citando aqui, mas isso ficou na minha cabeça. Você disse que você era a única, todo mundo chorando e você consolando as pessoas. Eu achei isso tão legal, mas eu falei, meu Deus, eu não consigo ser assim. Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que me evangelizar. Mas pelo tempo, ela era uma mulher de 50 anos e eu estava com a faixa de 50, 40 e poucos, né? Estava com essa faixa de idade e ainda me descabelava em lágrimas, né? Então, é isso aí, Mauro. Mas isso não tem a ver com o tempo de vida, não. Isso tem a ver com a convicção que você estabelece dentro de você. Mas vou te falar, cara, às vezes que você é programado para ter medo da parada, Então, mas os olha só, caveiras o não abraçam. medo, mas Sandra, olha só, o medo só vai ganhar espaço se eu me mantiver ignorante sobre aquele tema. Pois é, por isso que O eu tenho que me medo é evangelizar. resultado da ignorância. O medo é resultado da ignorância. Então, na medida que eu me esclareço, aquilo que era motivo de temor não existe mais. Então, por isso que eu digo, quanto maior essa busca pelo conhecimento, mais se enfraquecerá a ignorância naquele contexto ao qual eu estou me iluminando por conta do esclarecimento que eu estou adquirindo. Mas Então, não pode é a acontecer, idade, é sim Mauro. a busca do conhecimento. Mas pode acontecer, Mauro, de uma criança desde pequenininha sendo evangelizada pela doutrina espírita, chegando à sua juventude, à maturidade, tá tão perdida assim? Tem, claro que tem. E não é pouca, não, hein? Tá bom, então tá respondido. Tá Valeu. bom? Diga, Neide. Mauro, eu já ouvi em algumas situações, eu não sei pelos debates da rádio, que eu escuto muito, que tem pessoas também que têm esse medo pelo fato é, de não saber, né, assim, de ter alguma coisa, assim, achar que vai ser perseguido quando desencarnar. Tem alguma coisa assim? Assim, não sabe o que espera e vem com alguma memória, alguma coisa de irmãos que Então, Neide, ficou olha com só. dívida. O que nós vamos construir ao longo da vida, na expectativa da morte, depende de cada um. Depende da cultura que você está inserido, da sociedade ao qual você faz parte, da inclinação religiosa que vai te inserir esses conceitos e da sua própria construção. Então, sim, podemos ter a percepção de sermos perseguidos? Podemos, porque se na espiritualidade já o éramos, e a gente reencarna até muitas das vezes como esconderijo dessa perseguição, essa sensação nos vem. Pode existir, sim, mas o que não é fatalidade é que ela permanecerá assim, se nós fizermos por onde desmontarmos essa ideia, se for só uma ideia, ou até mesmo se for concreta. Olha o caso aí do Divaldo, né? Máscara de Ferro perseguiu mais de 400 anos, mas chegou o momento disso se findar, pela mudança de postura dele, pela adoção de uma nova consciência, de uma nova atitude diante daquele que era seu perseguidor, porque ele não era vítima somente, né? Então as percepções, elas podem existir, mas nós teremos com certeza todos os meios para podermos nos reposicionar em relação a qualquer situação da vida. Tudo Certo, a gente obrigada. reencarna para melhorar, né? A gente reencarna para progredir. Então, isso também é um critério, né? É um episódio, né? Em que todos nós passamos e que, a depender dessa postura, a gente, a gente saia daqui melhor. E ajude aos irmãos espirituais também a compreender isso. Diga, Pedro.
Boa noite para todos. Boa noite. Então, eu acho que essa questão de céu e inferno, o temor da morte, ela vem muito da questão de que ou colocaram impositivamente, ou talvez por cultura mesmo. Que Deus era um ser vingativo, castigava, aquela coisa toda, né? E que provavelmente esse Deus criou o céu e o inferno. Se nós não fizermos coisas boas, vai para o inferno. Se fizermos coisa boa, vai para o céu. Que não são lugares, como a gente sabe, né, que a doutrina é consoladora e bendita, que nos mostra que esses lugares não existem, não são lugares assim determinados, mas que estão na nossa consciência. Então, é uma questão que já vem de longe, né? E mostra que Deus é um ser vingativo que castiga. Eu entendi assim, né? Mas que a doutrina vem nos esclarecer sobre a realidade da vida, sobre o que é o espírito, sobre o que é a imortalidade e tudo mais. Exatamente, Pedro. Então, esse é mais um objetivo, né, da doutrina espírita. Nós falamos até isso lá na última reunião, né? Quando nós entendermos, né, que a doutrina espírita é uma fonte de conhecimento e nos descolarmos desse preconceito religioso, muitas coisas vão tomar outro sentido, inclusive sobre as asas de diversificadas religiões. Mas os conceitos, né, uma vez absorvidos, vão desmontar muitas coisas a respeito do que se entende hoje. E as coisas vão se revelando. Essa semana, vocês podem até procurar no YouTube, foi encontrada uma carta de Pilatos, se eu não me engano, Herodes ou Pilatos, falando de Jesus. Muito interessante essa carta, nesse documento, que foi encontrado quando, então, Herodes dá lá o seu despacho, né, sobre a questão da condenação ou não de Jesus. E ele vem falando lá, trazendo as características de Jesus, descreve Jesus como ele era. Muito interessante. Então, veja que a história não está parada. A história não se congelou do tempo. As coisas ainda estão acontecendo, as revelações estão chegando, né? E a doutrina espírita faz parte da história. É nova, né? Extremamente nova, 160 e poucos anos, mas que permanecerá ao longo das gerações, né, como um conhecimento que gradativamente vai ganhando adeptos, vai ganhando espaço. Por quê? Porque ela é sustentada sobre uma verdade absoluta. E as outras, que foram teorias criadas para explicar de forma pouco lógica, elas vão sendo derruídas também, naturalmente, com o tempo. E isso não precisa ser, para nenhum de nós, principalmente nós espíritas, motivos de dissensões. O que nós temos apenas que compreender, respeitar, né, o momento de cada um e a forma como estão construindo a sua religiosidade, né? Diga, Pedro. Inclusive, eu acho que o espírita tem medo da morte, não porque existe o inferno, mas porque André Luiz trouxe uma nova perspectiva da visão espiritual, e aí vem com a palavra umbral. Aí o pessoal tem medo do umbral e não do temor da morte. Eu acho que é isso. Pode ser, mais uma, né? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos em frente. Quer falar, O Maurício? Maurício tinha levantado a mão, hein? Abre o teu áudio, Maurício. E essa não é aquela carta em que Emmanuel descrevia Jesus para César, que foi arrematada depois de muitos anos pelo Conde de Cesadini. Essa é outra carta. Outra carta. Mas
Mas sobre o julgamento que a gente tem, nós estamos fazendo um curso para juízes. Nunca vamos exercê-lo, mas o curso é aquele do juiz que assimila o bom juiz. Qual é o bom juiz? É aquele que julga por si. Então, já que eu sei quem sou, eu fico temendo o finalzinho, mas a gente chega lá, esse é um cursinho, a gente passa. Tá aí. Vamos adiante. Vamos lá. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança o faz contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedeceu, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá que ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Aí, ó. Quem quer a fórmula? Está aqui a fórmula. Você fala que não tem receita, você tem uma receita. Receita Essa de tem, né? bolo. Então tá ali, ó. Seja justo, né? E Faça faça o caridade. bem, seja caridoso, né? Você vai estar bem onde quer que você esteja, né? Então, tá aí. Aí ele cita aqui a pergunta 730. Aí eu fui lá na 730, já deixei aqui na agulha, para a gente não perder, né? Então, lá na 730, Kardec vai perguntar assim: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é motivo de apreensão? Aí vem a resposta. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz ainda: pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, tá aí, né? Então, nós temos, nos é dado o tempo de que precisamos em cada encarnação. Mas nós vamos utilizar esse tempo de que maneira? Aí é com cada um. E, de novo, a medida ou o modelo ou o jeito, né, que nós adotarmos de escolher viver a vida, a consequência será natural. Então, não há uma pré-determinação da nossa vida futura. O que há é uma consequência natural das escolhas, das ações que fazemos. Então, ninguém pode reclamar amanhã, se estiver numa situação difícil na espiritualidade, que está sendo punido. Não, não está sendo punido. Você está colhendo aquilo que você plantou. Se quando você plantou foi ótimo, maravilhoso, o resultado também não pode ser objeto de reclamação, né? Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Diga, Mauri, abre teu áudio. E depois também o umbral, esse lugar que aporta aqueles que estão muito presos às coisas da matéria, é uma bênção de Deus para todos aqueles que chegam lá com muitos problemas. Eles é que vão sanar os próprios problemas nesse local, criados por ele, guardados por ele próprio. Verdade, é isso mesmo. É a colheita, então. Cada um vai levar o seu farnel, né, de experiências e vai colocar ali o resultado que é a colheita. Se forem doces ou frutos maravilhosos, suculentos, ótimo. Se forem raízes amargas, também é ótimo, porque foi aquilo que eu escolhi. Diga, Sandra.
Não, então, o Amaury falou, tocou no assunto, né, que as próprias pessoas que estão no umbral, se eu não entendi errado, estão no umbral e elas mesmas vão se levantar. Esse vão se levantar significa que eles vão olhar para os ajudantes que estão ao lado, porque eu acho que quase impossível. Se aqui a gente já não consegue, imagina lá, né? Teria que ter uma forcinha a mais, como teve André Luiz, né? Quando ele começou a orar verdadeiramente, ele puxou a ajuda do Supremo, né? De alguém lá superior a ele. Então, mas Né? esse é o ponto. Esse é o Mas ponto. esse é o ponto, né? Ele teve Porque que mostrar uma atitude renovada. a impressão que eu tive agora foi que cada um, como eu concordo com a maioria, cada um vai com seus batalhões de problemas. E a gente precisa ser corrente um do outro, né? Ajuda um do outro. E a gente só não é porque a gente não acredita, porque a gente, lá, vamos dizer, estando lá na condição de umbral, nós não acreditamos, a gente não acredita em Deus, a gente é ateu, a gente isso, a gente aquilo. Então, como é que a gente vai ver essa galera querendo nos ajudar? E eles estão, tem uns que estão prontos a ajudar justamente nesses lugares. Né? Exatamente. Então, Tá. há necessidade de você apresentar uma condição diferente. Esse Isso, é o de seu levantar, enxergar. que o Amaury falou. Esse é o seu Sim. levantar. Não sei qual é o livro, o Valdenic é bom de guardar o título do livro. Né? Aquele onde são jogadas redes, Amaury. Qual é o livro? Daquele médico. Oi? Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura. Então, na espiritualidade, eles vão às regiões abissais, né, para recolher aqueles que já estão em condição. E aí, quando jogam aquelas redes, né, redes magnéticas, quem não está na condição, mesmo pegando a rede, não se sustenta. Então, na verdade, quem apresenta a condição de sair daquela dificuldade é o próprio. Entendeu? É nesse sentido. Claro que a ajuda virá, mas virá para aquele que está pronto. E aí, Sandra, tem uma mestra, uma grande professora, que vai pegar todos e vai ensinar a todos. Isso se chama dor. Ou você vai pelo amor, ou vai pela dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, está lá no Evangelho. Eu estou sabendo, Valdemir, estou sabendo. Pois é, então, quando o André Luiz só conseguiu fazer uma prece depois que ele sentiu muita dor. Porque ele não quis fazer antes, não aprendeu a fazer antes, não quis, não sabia, sei lá qual é a situação. Mas o fato é, depois de muita dor, ele fez a prece, mas ele se levantou. Ninguém o levantou. Os amigos, a mãe dele estava lá ao lado dele sempre, mas nunca o levantou. Até porque ele nem os via, então não tinha condição. Sim, sim. Então é preciso vir a dor, o sofrimento, a angústia e todo esse cortejo, né, como diz o Emmanuel, de bombas de sofrimento, para que a gente acorde, desperte. E aí lembra, tem um Deus, tem um negócio de prece, alguém me ensinou a fazer uma prece, tem um Pai Nosso. Sim. E aí, você cansa de sofrer, cansa de sentir dor. Agora, você falou de dor, né? Ainda tem um comportamento junto com a dor, que é arcar os joelhos, né? Que esse eu aprendi há pouco tempo. Arcar os joelhos e pedir, dobrar os joelhos e pedir mesmo ajuda, porque nem pé está adiantando. Então, vamos arcar os joelhos como símbolo de humildade, né? Porque a dor, ela incita muito a gente à humildade. Não é ser vitimista, mas humilde. Tipo assim, eu não sei fazer isso aqui, Valdemir, me ajuda, eu não sei fazer essa leitura aqui. Mauro, me ajuda, eu não sei fazer essa leitura aqui. E quem é que vai fazer isso? A amiga dor, como você está falando, né? Obrigado. Diga, Mauri. Não adianta pegar o estandarte lá. Nós falamos de prece, de fazer o amor, de sentimentos.
é de dentro. Você não precisa dobrar nada. É por dentro. Aí todo mundo vai te achar. Maravilha. Vamos adiante? Vamos lá, Carlos, por favor. O homem carnal, mais presa à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra apenas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Tá aí, ó. Tá vendo? Olha, ao estilo de vida que construímos, são as algemas que nos prenderão a essas coisas. Então, seja com relação a questões materiais, seja a questões de relacionamento, de status, tudo mais. Eu já contei o caso para vocês aqui, lá de uma escola do Exército, não sei se era AMAN, que um amigo meu foi, e que tinha lá um grupo de espíritos que estavam lá revoltados, que tinham sido esquecidos. Tinham guerreado numa guerra lá naquela região lá e tinham sido esquecidos. Estavam ali naquele espaço daquele quartel escola, e Na mão. da AMAN, né? E É, quem mano. tinha sensibilidade começou a perceber. Então, veja, estavam presos a um rótulo, a uma condecoração, a um reconhecimento. Então, isso são as algemas que nos prenderão a esse sofrimento. Por que o reconhecimento poderia nos fazer tão mal assim? É a minha consciência que está preso àquilo. Enquanto eu não conseguir aquilo, eu não sou feliz. E assim são várias coisas. Eu já participei de reunião em que o espírito se apresentava, era um espírito familiar, e pedia a caneca dele, eu quero minha caneca. Olha que situação difícil. E o que é pior, as famílias guardavam a caneca. Está aqui, papai, sua caneca está aqui. Olha, aonde nos leva a ignorância. Né? Então, é isso. O que ele está dizendo aqui, exemplificadamente, é o que a gente está falando. Então, hoje, diante da bênção da doutrina espírita, ela nos faz entender essas coisas. Entender é uma coisa, viver isso é outra. Às vezes eu entendo, tenho contato com aquilo, entendo, mas não tenho disposição ainda para me libertar. Aquilo ainda é muito forte, faz muito sentido na minha vida, é aquilo que é onde eu me sustento, e aí tu vai levar aquilo contigo. Então, nós precisamos, o advento da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, é algo que nos dá subsídios para as nossas reflexões, para que a nossa fé raciocinada seja robusta. Então, de novo, está em nossas mãos o caminho, né, que vamos seguir. Vamos adiante. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não aparelha decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa a deixarem. Aí, ó, ao outro lado da moeda. Né? Vimos um lado da moeda, agora estamos vendo o outro lado da moeda. O homem moral. Então, tem o homem material e o homem moral. Então, o homem moral, como ele diz aqui muito bem, vai conseguir passar pelo mundo sem se consumir pelo mundo. Né? Jesus nos disse isso, né? Eu venci o mundo. Isso significa que todos nós podemos vencer o mundo. Mas que mundo é esse que Jesus está falando? Esse mundo de atraso, esse mundo de imperfeições, esse mundo de apegos. Nós podemos, só depende de nós. Mas quantos e quantos não conseguem conceber a sua vida sem aquilo outro, sem os penduricalhos? Então, enquanto os penduricalhos existirem, serão motivos de sofrimento. Não é Deus que nos impõe, né? Somos nós que cultivamos. Diga, Sandrinho.
É estar no mundo sem ser do mundo, né? Como diz lá o Evangelho. Exatamente, como diz o Evangelho. Eu acho que a minha pergunta acho que vai para o Valdemir. Acho que é o campo dele, né? O campo das afeições ainda é os penduricalhos ainda não é o grande problema, não, né? Mas ainda não, quer dizer, é o problema, tem problema, mas o grande problema, por exemplo, você perder pessoas que você ama, né? Isso, Valdemir, eu queria a tua opinião, tá? Eu estou com um caso muito particular aqui de uma mãe que perdeu uma filha e ela não chora de jeito nenhum e não consegue expressar as emoções. O que eu quero saber, na verdade, é o seguinte: como se defender de uma forma o mais rápido possível dessa dependência desse sentimento, né? Desse sentimento e como? Porque, cara, você nasce vendo o pai, nasce vendo a mãe, você nasce treinado a olhar o outro. Tá bom, mas você já também já está crescido, você tem que crescer, você tem que abdicar, né? É, como é que vai mexer nesse lado do afeto, né? Por exemplo, eu já fico imaginando, pô, como é que vai ser sem o Mauro, cara? Como se eu fosse ficar e o Mauro fosse embora. Cara, como é que pode, né? E como é que vai ser sem o Valdemir? Aí como é que vai ser como se eu fosse ficar e o Valdemir fosse embora? Quer dizer, eu não penso na possibilidade de eu ir e eles ficarem. Essa questão da afeição, das afeições às pessoas, é um negócio que me deixa realmente confusa, porque eu sou troglodita ogra e não consigo passar dessa fase de raciocínio, né? Não consigo passar. Eu acho que você deve ouvir o estudo do nosso lado, que vamos estudar hoje. Tá. Vai responder bem a sua pergunta. Beleza, tô aqui. Mas, de novo, o que você colocou aí é o reforço do egoísmo. Eu vou perder minha filha. Quem disse que é minha filha? E quem disse que eu vou perder? Eu só perco aquilo que é meu. E o que é meu, eu não perco de fato. Então, eu não perco nada. É o reflexo do egoísmo. Eu perdi meu carro. O carro não é meu. Eu perdi o corpo não é meu. O que é meu são os meus sentimentos, os meus conhecimentos. E isto eu não perco. Mas sabe aquela história de você, por exemplo, no caso do abraço, você abraça e é a hora que você mais se sente, porque você tocando o outro, você tem a sensação tátil de que você existe. Não deixa de ser egoísmo também, né? Responde o que você está falando. Sim. É o penduricalho isso. É um penduricalho. É o penduricalho. O Mauro lembrou aí. Nós ainda nos apegamos muito nesse materialismo, nesse afeto exclusivista. É o meu filho, é o meu pai, é a minha mulher, é o meu marido. Se eu tivesse alguma coisa. Em realidade, somos irmãos. É o meu irmão, minha irmã. E está temporariamente meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, mas temporariamente. Tanto é que você falou que é cultural, né? Lembra que você estava dizendo? Em certos lugares isso não é encarado dessa forma, né? Sim, é cultural. O nascer e o morrer é cultural. Nascer no Ocidente é motivo de festa. No Oriente, motivo de tristeza. Morrer no Ocidente é tristeza, motivo de tristeza. No Oriente, é motivo de alegria. Cara, você tem que virar essa chave, pô. Ele 2024. Já completou a parte dele, já completou a tarefa dele e vai embora. Quem está chegando, será que vai conseguir? Será que ele vai viver? Será que ele vai ser homem de bem? Será que ele vai? Quando ele embora, está indo embora. E quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, pega lá o capítulo 13 do livro Missionários da Luz,
que o André Luiz descreve bem um processo, o quão difícil, o quão trabalhoso é um processo de reencarnação. E no mesmo livro, ele mostra que um processo de desencarnação é muito, muito mais simples. Então, é muito mais fácil morrer, Do aspas, que do que nascer. nascer. Uhum. E nós que ainda nos apegamos que morrer, de novo, a leitura de início, que é a primeira pergunta aqui. Morrer ainda é o fim do mundo, ainda é o fim de tudo. É só uma ilusão nossa e pouco não, muito de egoísmo ainda da nossa parte, de prepotência. O outro é meu, o outro me pertence. E outra coisa também, né? O de conviver com gente que fala essa língua também, né? Isso ajuda, né? Exatamente. Os costumes nos levam, muitas das vezes, ao cacuete da vivência. Né? Isso. Então, você vive 50 anos, né, dentro de um formato, você não vai querer que em 5 anos, 3 anos, você mude completamente. Você tem que ir A aos minha mãe poucos. disse que o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Isso aí, É. isso aí. Então, Antes de. cachimbo, daqui É, a pouco está com a boca torta. antes de. Eu vou contar um caso aqui meu particular, rapidinho, sem perder tempo. O Roberto e eu estamos casados há 35 anos, então eu estou há 35 anos entendendo como é que ele pode perder a mãe dele e não chorar, perder o pai dele e não chorar, perder a irmã dele e não chorar. Eu falo assim, pô, cara, se eu analiso um pouquinho assim você, eu acho que você tem um pouco de psicopatia, né? Porque É você que está equivocada, Sandra. Você Essa, diz você está olhando pelo seu ele prisma. perdeu, ele perdeu, sim, ele sim, perdeu, ele perdeu, sim. ele não perdeu nada. Ele vai chorar, ele Ele não perdeu nada. fala para mim assim, para mim não, para mim eles estão ali, eu estou Sim, aqui. Exatamente. A é visão isso. como muda. Está vendo a visão como muda? Pois é, são Vamos lá. 35 anos de convívio, porém, eu preciso de bastante tempo, hein, seu Mauro? Seu Valdemir, fiquem aí. Preciso de Vamos lá. convivência. Vamos adiante. 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser feliz na Terra, que neles vejam o que consideram lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Aí. Resposta inteligentíssima, né? Ou seja, a prescrição está aqui diante de nós. Estamos lendo cada dia um pedacinho da bula. Mas qual de nós quer administrar a medicação em si? Essa é a questão que está aí. Ó. Então, a gente vai construindo desculpas, vai construindo justificativas, mas que no frigir dos ovos somos nós, né, que somos relutantes ao processo de mudança, transformação. Claro que ninguém vai virar santo da noite para o dia, gente. A ideia não é essa. Seria impossível isso acontecer. Mas a adoção verdadeira de uma nova intenção é o primeiro passo. Lutar contra os meus pensamentos é o primeiro passo. Frear e se descobrir, né, desejoso de não mais repetir as antigas ações é o primeiro passo. Então, na ação impositiva da mudança, é que nós consolidamos uma nova característica. Então, é assim que nós vamos. Não esperem acordar amanhã, homens de bem. Não será assim. Será como? Eu olhando para mim mesmo, descobrindo aquilo que já me incomoda e trabalhando para aquilo não fazer mais parte de mim. Esse é o caminho. Vamos levar milênios? Vamos levar milênios. Ué, tempo é de cada um. Né? Não esperem nada rápido, porque tudo que é construído sem base derrui. Então, a base é necessária e ela precisa ser bem feita.
Bom, pessoal, vamos parar aqui. Na semana que vem, nós vamos para a pergunta 943, desgosto da vida, suicídio. Tá bom? Setembro Amarelo. Isso aí. Calhou bem, né? A pergunta que é dentro do mês certo. Então, vamos fazer a nossa prece, lembrando, né, principalmente ao Cláudio, né, a Ariete, que eu vou fechar essa sala, depois eu vou colocar lá o link do livro Nosso Lar. Quem quiser continuar acompanhando, né, é só clicar lá no link, a gente volta para uma nova sala e vamos estudar essa outra obra, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece para agradecermos mais o dia de hoje. Vamos pedir a Geórgia. Geórgia, você pode fazer a nossa prece, querida? Claro que sim. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor Jesus, Pai de divina bondade e sabedoria, agradecidos estamos, Senhor, por mais um estudo, por mais uma noite tão edificante. Que possamos, Senhor, aproveitar cada momento desse, cada palavra, cada ensinamento, cada dúvida, cada interrogação. Que tenhamos, Senhor, uma semana repleta de boas obras, de bons sentimentos, enfim, Senhor, de uma boa caminhada. Que possamos estar em paz e sempre contigo. Obrigada, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. Um beijo grande. Daqui a pouco eu estou colocando o link lá. Tá bem? Fique com Deus. Até já. Boa noite a todos. Tchau, beijo.